E aí, pessoal, aqui o Sebastião, João, aqui eu trouxe dois exemplos emblemáticos do primeiro da mansão Matarazzo, lá na Avenida Paulista, em São Paulo, muito próprio do exemplo que você estava dando aí, de não poder demolir e, ao mesmo tempo, o imóvel ficar inviabilizado de uso econômico. Então, no caso da mansão Matarazzo, ela foi demolida em 96, né? E saiu o shopping Cidade de São Paulo no lugar, né? No lugar onde era o casarão Matarazzo, saiu o shopping. E aí, como medida compensatória, criaram um parque, uma praça com mata preservada ao lado do shopping e deram o nome de Praça Francisco Matarazzo. Então falaram, olha, a gente ainda está respeitando o valor cultural do que significou a mansão e o desenvolvimento industrial, o início do desenvolvimento industrial de São Paulo, a gente deu o nome, mas, enfim, não sei se foi Professor, adequado. E aqui, não sei se está vendo no slide, João, que é. sim. Ah, ótimo. Que é o palacete, a residência de Joaquim Franco de Mello, que eu tenho a impressão que é exatamente o exemplo que você citou, porque ele foi objeto da ação de desapropriação indireta e significou o pagamento de 40 milhões de reais. A ação era de 200, mas significou a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de 40 milhões de reais à família, não é? Porque não podia usar para absolutamente nada, o custo de manutenção. Imagina, olha quantos elementos estéticos. Imagina o custo para manter um negócio desse, não é? Então, absolutamente anula a possibilidade de utilização econômica do bem, e se anula essa possibilidade de utilização econômica, atinge de morte o direito à propriedade, que é direito fundamental. Por isso, o Estado de São Paulo foi condenado ao pagamento de indenização no valor de 40 milhões de reais. Pessoal, eu vou avaliar com o Nuno, já é 1 da tarde. Eu vou avaliar com o professor Nuno. Não, está próximo, né? Não é ainda não. Por quê? Eu estou um pouco angustiado porque eu acredito que boa parte das respostas que eu conseguiria dar seria justamente em relação ao quarto ponto da aula, que é os dois principais instrumentos urbanísticos municipais que poderiam ajudar demais na preservação do patrimônio cultural em termos efetivos e legais, que é a outorga onerosa do direito de construir, que eu acho que, mesmo para os administrativistas, é algo pouco trabalhado e inadequadamente utilizado. No caso de Ribeirão Preto, eu sei que não está regulamentado ainda, está previsto na lei de uso e ocupação, de parcelamento, uso e ocupação do solo. Eu sei que Ribeirão Preto está passando por audiências públicas de revisão do seu plano diretor. Inclusive, se eu não me engano, uma das pautas da 9ª audiência pública, que foi inclusive virtual, foi agora em abril, era a discussão da outorga onerosa do direito de construir, mas a previsão, inclusive, é que seja implementado nos próximos 5 anos, segundo os documentos que eu tive acesso da própria prefeitura. Então, hoje não está regulamentado ainda a outorga onerosa do direito de construir. E aí, sem essa regulamentação da outorga onerosa, a gente realmente tem a impressão de que o dono do solo urbano, que tenha qualquer limitação em relação à construção nesse seu lote, ele é prejudicado. Hoje nós temos a impressão de que o dono de um imóvel tombado, em uma área onde se poderia construir 10 andares, se ele não pode construir esses 10 andares porque ele é dono de um imóvel tombado, ele foi prejudicado. Essa impressão que a gente tem é muito forte. É muito forte. Quando, na verdade, o direito do proprietário do solo urbano de construir em seu lote é apenas em relação ao coeficiente básico, que é a área do lote. Se o lote é de 1.000 metros quadrados, ele pode construir 1.000 metros quadrados. Esse é o coeficiente básico, e não tô, por favor, não sou eu que estou dizendo, é o Estatuto das Cidades. Qualquer coisa além do coeficiente básico, que é o que a gente chama de criar solo urbano, o que é criar o solo urbano?
é quando a legislação urbanística estabelece os coeficientes máximos de construção. Então, em Ribeirão Preto, ou em qualquer cidade, pode dizer o coeficiente máximo de construção em bairro X, em bairro Y, é 5. O que quer dizer isso? O proprietário pode construir até 5 vezes a área do lote. De uma maneira bem simplista, ele pode construir até 5 andares, não é? Pessoal, o potencial construtivo que excede o coeficiente básico, ele é patrimônio público. Gostem ou não, é o Estatuto das Cidades que estabelece, é patrimônio público. Hoje, são raríssimos no Brasil, raríssimos de talvez não chegar a 10 ou a 15 municípios que regulamentam a outorga onerosa do direito de construir. A pessoa realmente acredita que se ela é impedida de construir além do coeficiente básico, foi-lhe tirado algo. E isso, em termos de patrimônio cultural, é muito forte mesmo. Aquela pessoa que tem um imóvel tombado, ela acha que ela foi prejudicada. Ora, se não há regulamentação de um instrumento que o próprio Estatuto das Cidades prevê, mas que os municípios não implementam, fica essa impressão mesmo. E aí são dois instrumentos que a gente tem que dialogar com muito carinho. Fico feliz de ver que Ribeirão Preto tem a perspectiva de implementar, de regulamentar e implementar. Ele já está até previsto no plano diretor de Ribeirão, previsto na lei de parcelamento, uso e ocupação, mas ainda não foi regulamentado e nem implementado. Se eu não me engano, o artigo 23 da lei de parcelamento, uso e ocupação fala que o prefeito poderá implementar, o Poder Executivo poderá implementar outorga onerosa do direito de construir. Então, os próximos slides que eu apresentaria seriam justamente em relação a esses dois elementos. A outorga onerosa do direito de construir. Eu brinco que, para entender a outorga onerosa, primeiro a gente tem que partir de alguns pressupostos. E esses pressupostos, eles têm 3 perversidades. Eu acho que eu estou vendo aqui, meio-dia 53. Eu acho que eu vou pincelar, pelo menos para não deixar tão no vácuo. Ora, vamos supor, o seu pai comprou um lote num bairro de Ribeirão Preto que há muito tempo atrás, há 30 anos atrás, não valia muito, mas que por algum motivo aquele bairro começou a ter um desenvolvimento econômico e foram surgindo estabelecimentos comerciais, empreendimentos e tudo, e o bairro se valorizou. Ora, se por algum motivo o Poder Executivo fala, nesse bairro pode construir prédios de até 10 andares. A gente tem que levar em consideração que construir um prédio de 10 andares só é possível se aquele bairro tem infraestrutura para comportar um prédio de 10 andares. Rede de esgoto, distribuição de energia elétrica, captação e distribuição da água, recolhimento do lixo urbano, fluxo de trânsito. Você só pode colocar um prédio de 10 andares num lugar onde comporta infraestrutura para 10 andares. A pergunta que eu faço é a seguinte: quem que paga por essa infraestrutura? Quem que paga a infraestrutura de um bairro onde pode ter prédio de 10 andares? Quem que paga a infraestrutura para captar esgoto, distribuir água, pavimentar a rua, ampliar as vias, no lugar onde todo mundo concorda, e é evidente que é a população da cidade inteira, não é? Agora, quem que ganha, Professor, só um instante, quem que lucra quando a legislação urbanística muda e aumenta o potencial construtivo, o coeficiente máximo, altera os parâmetros do coeficiente máximo de um bairro, falando que nesse bairro, a partir de agora, ao invés de 2 andares, pode 10 andares. Quem que ganha com isso? Todo mundo consegue perceber que quem ganha é o dono daquele lote? Olha, hoje nós estamos numa situação onde mais importante que o lote é o potencial construtivo do lote. O potencial construtivo vale mais que o lote. Um lote onde você só pode construir, o potencial construtivo dele é 1, a área dele é tanto. Você pode construir 10, ele vale muito mais. Vale mais do que o próprio valor do lote.
E é engraçado porque quem ganha é o proprietário do solo, mas quem assume o custo disso é a sociedade como um todo. Aonde que eu quero chegar? O potencial construtivo, o potencial edilício de um lote, ele é patrimônio público. E é perverso quando não há uma contrapartida daquele que ganhou com o aumento do potencial construtivo, não há uma contrapartida dele em favor do poder público, em favor do erário público.